Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancinha Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera. Eu sou Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande, programa de maior audiência aqui no Grupo Diário. E hoje nós vamos quebrar um paradigma e vamos conversar sobre Pense Grande com uma pessoa que pensa muito grande e que é uma empresa individual. Nós estamos aqui hoje com o santamariense, que é a personalidade mais conhecida, a pessoa pública mais conhecida no Brasil e na América do Sul. E estamos aqui com carinho, a presença do Anderson Daron, nosso conterrâneo, e que hoje é a figura mais conhecida, graças à televisão. O senhor deu uma exagerada agora. Né? Mas assim, bem legal, bem legal. Anderson, a gente te conhece há muitos anos, né? E eu tenho uma longa admiração por ti, a minha família, todos te adoram lá em casa. E se nós temos que conversar uma hora fora daquele teu padrão de entrevista como juiz de futebol e tal, porque tu és uma empresa. Tu, pessoa física, o corpo representa uma empresa, é um negócio que tu administra, como eu tenho que administrar dezenas, às vezes centenas de pessoas, e então é uma carreira exitosa. Então, desde sempre tu pensou grande. Tu já é um cara grande por natureza e ainda assim pensa muito grande. Então, Anderson, seja muito bem-vindo. Tá? Vamos ter um papo diferente que as pessoas querem te ver também sobre essa outra ótica. E vai deixar um recado para o jovem, aquele que está aí lá nos bancos da educação física, por onde tu passou, e tu vai deixar esse recado de persistência, de resiliência, tá? De um cara que realmente pensa grande. Bem-vindo, né, meu querido? Muito obrigado. Primeiro digo que é um prazer estar aqui, porque eu já tinha tido a oportunidade de acompanhar alguns programas do senhor, assim, de vez em quando um relance assim pela TV ou pela internet, a gente vê quem participou, outro, e só a gente com alto nível de relevância, principalmente para a sociedade santamariense aqui e região, gente que fez algo de muito positivo ou sonha em fazer, né? Então, eu estar sentando aqui, eu estou me achando. Então, eu fico muito feliz realmente de estar aqui, e é sempre bom, né, conversar um pouco sobre a nossa trajetória. Claro que ela está intimamente ligada à arbitragem, ao esporte, mas é bom também contar sobre um outro viés, né, uma outra ótica acerca dessa profissão, que ela é desafiadora. Extremamente. Desafiadora. É isso que empolga conversar contigo, né? Porque assim como uma empresa, tu tem que administrar os riscos, as incertezas, as variáveis que são incontroláveis, que são imprevisíveis. Tudo isso aí faz parte, tudo que passa por uma empresa passa pela tua cabeça. E enquanto o senhor falava, muita coisa vinha na minha cabeça, assim, sim, eu sou
uma empresa de um funcionário só, eu sou o gestor. Eu sou desde o presidente até o funcionário mais baixo, digamos assim, e internamente eu tenho que lidar com N funcionários que são as minhas múltiplas facetas, sabe? De angústias, felicidades, ainda hoje mesmo, hoje saiu a escala para um próximo jogo que eu vou trabalhar. Então tinha essa tensão da pré-escala, já fazia um tempinho, teve essa parada das eliminatórias, eu acabei não atuando nessa última rodada das eliminatórias, aí na outra rodada que teve da Série A do Campeonato Brasileiro, eu não trabalhei, porque eu estava escalado num jogo decisivo da Série D, que valia o acesso, então eu tenho que ficar controlando a minha mente para os inúmeros pensamentos que vêm nesse momento, assim, ó, será que os caras estão me deixando fora porque aconteceu alguma coisa? Será que eu estou com algum problema? Ou é porque eu realmente foi extremamente necessário naquele jogo? É porque não tinha jogo para mim naquela rodada? É porque não sei o quê? São N pensamentos que vão te minando a cabeça e às vezes tu não consegue sair de si mesmo assim e conseguir enxergar a situação como ela é. Então tu viaja, os caras estão me punindo, não estão me punindo, alguma coisa eu fiz, o que está acontecendo? Se eu for escalado, se eu não for, eu vou ligar para eles para perguntar o que está acontecendo. Felizmente eu fui escalado, então já deu essa acalmada. Agora a gente tem um presidente da empresa feliz, porque árbitro é assim, ele é feliz quando ele está trabalhando. É uma profissão que ela é, como é que eu posso, no desafio que o senhor falou, assim, claro que eu sou extremamente apaixonado por apitar futebol. Se deixar, eu apito futebol todos os dias. Fundamental. Embora já esteja ficando cansado um pouco, mas eu adoro isso que eu faço, sabe? E é muito bom falar sobre isso. Só que ao mesmo tempo a gente não consegue explicar porque o árbitro, na maioria do tempo, ele é um ser humano infeliz. Opa! Claro, por quê? Porque eu tenho um jogo agora, eu tenho um jogo no próximo domingo. Eu estou feliz de hoje, que eu fui escalado, até esse próximo domingo. Hoje, quinta-feira, sexta eu estou feliz. Amanhã eu vou estar, que é sexta-feira, vou estar em rotina de viagem para o jogo. Todos aqueles pensamentos acerca do jogo, que legal, pensar isso, aquilo. Pensando logística, todas essas coisas que tu se envolve, tu acaba se envolvendo. Depois tem a questão do pré-jogo, aquele movimento, a interação com os colegas, que essa é uma parte muito boa, porque a gente acaba fazendo muitos amigos e essa convivência entre a gente, essa situação pré-jogo, ela é muito bacana. Tem o jogo em si, né? E já dizia um ex-árbitro muito famoso, dos anos 90, por aí, já dizia, o que estraga são os 90 minutos. Que tudo legal na arbitragem é legal, o que estraga são os 90 minutos que tem que apitar. Aí vai ter os 90 minutos do jogo, mas depois que terminou o jogo, eu volto à situação da angústia, da espera pelo próximo jogo, porque a gente nunca sabe quando é o próximo jogo. Essa é uma questão fundamental, porque vocês são escolhidos em cima da hora. E não tem como ser diferente disso. Muitas das pessoas, às vezes, elas me perguntam assim, mas por que não tem um cronograma mensal? Eu disse, não pode ser assim, porque, imagina, tem uma rodada ali com todos os jogos, aí precisa saber primeiro o rendimento dos árbitros que atuaram naquela rodada, o meu rendimento, seja nessa rodada ou numa rodada anterior, e como foram os jogos dessas equipes também, porque a posição na tabela influencia, como foi o jogo anterior dessa equipe influencia, se deu algum problema, se teve alguma polêmica, se teve algo muito grandioso, se foi um jogo limpo, o que esse próximo jogo vai estar valendo, porque a cada rodada as posições na tabela elas se modificam, e um jogo que daqui 30 dias hoje tu olha para esse jogo, você diz assim, esse jogo aí
não é nada. Daqui 30 dias chega lá, tá valendo a liderança do campeonato, ou tá valendo uma vaga numa posição de rebaixamento, uma vaga na Libertadores. Então é assim, por isso que as coisas elas não podem ser com tanta antecedência. E a gente tem que se adaptar a isso. A minha empresa se adapta a isso, no caso eu, enquanto um ser humano multidisciplinar, digamos, dentro da minha empresa, aí eu tenho que me adaptar da parte parte de treinamento físico, parte mental, treinamento técnico, daí acaba pensando nos jogos, estudando as equipes, o jogo que tu vai trabalhar, a parte da logística que muitas vezes eu tenho que organizar. Agora mesmo eu recebi a falta que nos faz um aeroporto em Santa Maria. Eu recebi a escala agora de manhã, eu em 1 hora ainda não consegui definir por onde eu vou viajar. Sabe? Por enquanto a minha opção mais lógica é Chapecó, 400 quilômetros de Santa Maria. Porque não tem como. Então também tudo isso eu tenho que acabar pensando, eu tenho que pensar na minha volta, eu tenho que pensar na possibilidade da semana que vem, que pode ter um jogo de Copa Libertadores ou Copa Sul-Americana, porque tem rodada. Então, como são instituições diferentes, Conmebol e CBF, às vezes não existe essa conversa, muitas vezes um não sabe da escala do outro, e daqui um pouco eu tenho que levar nessa minha mesma mala que eu tô indo para fazer o próximo jogo, eu tenho que levar um outro material esportivo para daqui um pouco fazer uma viagem, sei lá para onde, para Colômbia, para Argentina. Tudo tem que estar prevendo, tudo não tem. A rotina é não ter rotina. E a tua decisão, né, de morar na tua cidade, morar em Santa Maria, se torna um problema de logística, porque se tu estivesse em Porto Alegre, facilitaria muito mais, né? Mas é uma opção pessoal tua e te custa caro isso. Sempre me questionaram isso. Essa paixão por Santa Maria, e é uma verdade, ela me custa muito. Ela me custa... Tu tem os 2 filhos aqui também, né? Meus 2 filhos moram aqui e eu sempre pensei o seguinte, assim, legal, se eu posso me mudar para Porto Alegre, né? Na época que ainda era casado, mas daqui um pouco eu me mudo para Porto Alegre, eu tenho que acabar levando a família junto, só que a minha ausência ela vai continuar se dando. O que vai modificar são essas 4 horas de estrada, que para mim são uma eternidade. 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Mas para eles são apenas 4 horas. E vou estar afastando eles também do resto do convívio familiar que tem aqui em Santa Maria. Então sempre pensei assim, não, se é para alguém se sacrificar, né? Afinal é uma escolha minha, eu que me sacrifique nesse sentido. Então eu sempre fico indo e voltando. E tem essa questão de Santa Maria, assim, embora eu acho que seria muito fácil, né, morar em Porto Alegre, pelo menos até o momento, assim, sempre teve esse imã que trouxe de volta para Santa Maria, mas isso eu pago realmente um preço físico muito grande, né? Porque existe esse desgaste, como estava falando anteriormente, amanhã vou estar indo para um jogo, por exemplo, estou indo só alegria, estou feliz, estou escalado, estou com todas as expectativas que esse jogo pode me proporcionar. Mas na volta eu estou com toda a carga desse jogo, que eu não sei ainda como vai ser. Se eu apitar bem esse jogo, eu fiz a minha obrigação. Deu lucro, né? Não deu lucro, a empresa não deu vou lucro. ganhar nenhum bombom depois disso, por ter ido bem no jogo. Não tem nada. Só fico com a expectativa da próxima escala, que a gente não sabe quando. E se aconteceu qualquer coisa no jogo, mesmo que não tenha nada técnico, mas de vez em quando arrumam alguma coisa para criar alguma polêmica, porque o nosso cenário é esse, tua cabeça já começa a viajar, na volta tu já tá a 1000. Tu começa a receber coisas no telefone do que estão falando, teus amigos também, eles querem ser os primeiros a dar notícia, mas eles não sabem o mal que eles estão te fazendo, eles te mandam o print de algo que falaram, ou o link daqui e dali.
Mas, cara, não quero saber. Mas mesmo assim, tu recebe. E tem o desgaste também, que daí está relacionado a isso, que é o desgaste psicológico. Tu imagina, tu tá sozinho dentro de um carro. Quantas conversas que eu comigo mesmo ali, e tu fica se debatendo, e se eu tivesse feito, se eu não tivesse, por que é assim, aconteceu, mas é justo, é injusto, e que engrenagem confusa que é essa do futebol. Interessante, né? Interessante porque tu és praticamente solitário. Totalmente solitário. É essa solidão dentro de um carro. É isso que mata. Não literalmente, mas em pequenas doses, nessa viagem, por exemplo, até Porto Alegre e voltar, tu sempre sozinho, sem teus colegas, porque quando tu se encontra com teus colegas no aeroporto pro jogo é outra pegada, sabe? É outra conversa, ou quando se despedem, mas as pessoas não conseguem entender, sabe? A gente vê muito, tem muita essa cobrança em cima da arbitragem. Elas pensam que o árbitro ele é um ET que chega lá pro jogo, chega, aterriza no meio de campo, apitou, aconteça o que aconteceu, depois ele vai lá, pega a sua nave e volta pro planeta árbitro e que ele está escondido de tudo. E não. O cara sente, e o que mais sente, podem ter certeza, o que mais sente é quando tem alguma situação, algum erro, alguma polêmica, é o próprio árbitro. Sou eu que fico me autoflagelando, como se estivesse com uma faca e enfiando a cada pensamento no peito. Tem vezes que tu quer dormir e quer acordar 2 meses depois. Interessante. Mas é assim, quando tem alguma situação em algum jogo, quando o teu nome fica muito massacrado, as pessoas pensam que tu não sentem isso, que podem falar. Então esse é um desgaste que tu tem que ter uma estrutura muito forte para suportar. Tu falou, né, que porque toda empresa a gente trabalha com informações. Quer dizer, eu tenho as pessoas, os gerentes, eu tenho empresa de consultoria, e vocês têm um banco de informações, alguém dentro da CBF, por exemplo, que fornece todas as informações que tu precisa, como é que foi o jogo anterior de cada time, como é que... Eu acho que isso é uma pesquisa, tu tem que tratar disso. A gente faz. Claro, a gente tem acesso a programas. Claro que hoje em dia o árbitro ele tem que respirar futebol. Né? Então, para acompanhar futebol a maior parte do tempo possível. Porque também, como eu disse antes, eu nunca sei o próximo jogo que eu vou atuar. Então eu não tenho como me preparar para aquele jogo 2 semanas antes. Então eu tenho que saber, sabe? Por exemplo, o meu próximo jogo é Botafogo e Corinthians. Eu vou apitar, então eu sei que é o líder do campeonato contra uma equipe que está na zona do rebaixamento, que em contrapartida ao fato de estar na zona do rebaixamento, ontem à noite conseguiu uma classificação de forma heróica em cima do Juventude, com gols no final do segundo tempo, em que precisava fazer o resultado, conseguiu fazer. Né? Então, tu sabe o estado anímico deles em que estão. Também sei que na semana seguinte eles têm jogo por uma outra competição. Tu não sabe, o Botafogo também tem, Corinthians tem pelas competições internacionais. Então tu não sabe como eles vão reproduzir o comportamento, tu não sabe se eles vão atuar com todos os jogadores titulares. Tu sabe que o Botafogo, pelo fato de estar brigando pela liderança e por ter uma experiência do ano anterior, em que tinha uma larga vantagem na frente, acabou perdendo, qual vai ser o comportamento deles? Vão botar os titulares? Vão botar os reservas? A Libertadores é a competição mais importante, teoricamente, da temporada. Aí vão abrir mão, daqui um pouco, do Campeonato Brasileiro? A gente não sabe. Né? Isso está na mão dos gestores deles. Corinthians, como vai se comportar? Vem com esse ânimo renovado para fugir dessa posição em que se encontra. Então, tudo isso a gente tem que acabar se preparando em 2, 3 dias e se municiar
de informações. Claro que também eu tenho a minha experiência prévia com as equipes, dos jogos que eu já atuei deles, então eu sei como eles se comportam, né? Mas isso tudo vai mudando, muda uma comissão técnica, mudou do Corinthians, no caso, recentemente, é outro espírito, outra enfim, é outro ânimo que eles têm, né, para jogar futebol. Então, para isso, tudo que eu tenho que me preparar, e claro, e aí a partir disso eu tenho todo um banco de dados que se eu quiser eu posso acessar como essas equipes elas se comportam tecnicamente no campo de jogo, como elas atacam, como elas defendem, como elas fazem quando elas perdem a bola, por que lado eles mais atacam, se a bola cai no pé do seu Carlinhos, o que ele faz, se o Carlinhos ele dá um passe em profundidade, ou se ele é retenção de bola, ou se ele dribla, sabe? O que acontece com o atacante quando ele está ali ao redor da grande área, qual a característica dele? Se é chutar gol, se é pegar e ir para cima do zagueiro, se é buscar o drible. A bola, quando está no pé do zagueiro lá atrás, a gente tem que saber também se é característica do zagueiro fazer lançamento muito longe, ou se é daqueles zagueiros que procuram o meio de campo para eles ficarem cadenciando o jogo. Tudo isso a gente tem que saber, porque isso um pouco influencia no meu posicionamento do campo, dentro do campo de jogo. Hoje em dia, pela velocidade toda do futebol, é muito difícil a gente conseguir acompanhar tudo. É muito difícil, está cada vez mais veloz e dinâmico o jogo. Então eu tenho que, certas vezes, prever o que vai acontecer no campo. É interessante, né? Essa tua empresa, Anderson Daronco, tu leva muito mais tempo no planejamento do que na execução. Ali são 90 minutos, mas tu tem que, dias antes, fazendo todo um planejamento para ter o maior índice de acerto possível. Legal. Nós aqui, Fernando já está fazendo sinal lá, o nosso querido Fernando Barcelos, que é o mestre desse programa. Hoje, assim, num papo diferente, agradável, com Anderson Daronco, nosso juiz FIFA há 10 anos, comemorando 10 anos já de juiz FIFA, e que é a personalidade santabarense mais conhecida no mundo hoje. Tá, deu. Nós já voltamos com o Pense Grande, com Anderson Daronco. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em 2024, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o segundo bloco desse Pense Grande, com um santamarense que pensa muito grande. Ele está aqui contando a sua história. Anderson Daronco. Tia Daronco, nós temos aqui o carinho de empresas importantes, que é a Farmácia São João, que é uma potência aqui do Sul. A construtora R2E, que está construindo um prédio top em Santa Maria, o 14 Bis, que é no teu nível, assim, Anderson Daronco. O Sebrae,
meus queridos amigos do Sebrae, a gente está sempre junto agora. Criamos o grupo de empresas franqueadoras de Santa Maria e o Sebrae está junto. A Cancian Imóveis, do meu querido Juliano Cancian e da Carol, e a Cotricel, essa grande cooperativa aqui do centro do estado. Senhor Anderson, de todos que eu já conversei nesse programa, eu não imaginava antes, isso que a gente se conhece há muito tempo e conversa bastante, mas realmente assim, ó, o nível de angústia, tu como uma empresa, é muito alto. Em todas as fases de preparação, de planejamento, né? E nem sempre nós temos o time para poder preparar uma empresa, né? E tu está sempre em cima do laço. E são variáveis assim que fogem ao teu controle. Tu tem algumas variáveis que tu controla, né? Mas tem variáveis que tu não controla. Por exemplo, eu não consigo controlar a concorrência. A concorrência é uma variável incontrolável, né? A própria montadora, a Ford, ela toma decisões que fogem ao meu controle. E no teu caso, a pressão não te dá folga nunca, né? Agora tu foi indicado para apitar um jogo no Rio de Janeiro, deve ser no Rio, né? Já os comentaristas de arbitragem já vão, antes do jogo, já estão fazendo uma pré-avaliação, né? Puxando o teu histórico, porque faz parte do jogo. Mas antes de a gente voltar ao campo de jogo, como é que começou toda essa história? Nasceu em Santa Maria? O que te levou a fazer educação física? A tua paixão pelo esporte? Eu pensei grande. Em algum momento eu pensei grande. Bom, eu desde criança, assim, eu sempre tive muita paixão pelo esporte. Eu tive muita sorte que a escola que eu estudava, ela incentivava muito a prática esportiva, sabe? Eu tinha professores que incentivavam muito isso. Tive a sorte também de um dos meus colegas de colégio de infância, que era um dos meus melhores amigos de infância, o pai dele era muito ligado também ao esporte, era professor na Federal de Santa Maria, então acabava incentivando. Quem era? Era o Paulo Roberto Lima. Paulo Lima. Sim. Acabou sendo meu professor depois de faculdade também. Então eu estava sempre na casa dele quando eu era criança. Sabe? Então eu via como ele incentivava o Luiz, que era meu colega, o filho dele, e eu estava sempre por ali, acabava indo, sabia que dava aula no FSM, nós acabávamos sempre jogando bola, praticando futebol e tudo daqui, por ali. Ainda era uma época que nos bairros se saía para a rua, se saía depois do almoço, se voltava antes da janta para casa. Quando não voltava, apanhando porque tinha passado da hora. E tinha campinho de futebol por tudo, né? Tinha. Hoje em dia o campinho que eu jogava bola é um posto de saúde. Não estou criticando o posto de saúde, estou dizendo que não tem mais o campinho. Enfim, então sempre tive esse apelo, sabe? Daí eu também tive um professor muito bom, muito carismático, né, nessa escola, e a gente era uma escola, uma congregação de freiras, então a gente tinha o incentivo de sair para viajar, jogava, então viajava nas outras escolas que faziam parte dessa congregação. Então, sempre adorei. Participava das equipes ali de futebol, de handebol que tinha, de vôlei, enfim. Isso acabou me levando, depois, claro, chegou a adolescência, também participava de equipes daí mais de handebol e futebol, e quando chegou na hora de fazer o vestibular, não teve dúvida, educação física, né? E só que nunca sonhei em ser árbitro, nunca, jamais passou pela cabeça, sabe? Eu tinha pouco contato, assim, primeira vez que eu fui num jogo de futebol, não foi do meu time de coração lá, quando tinha lá em Porto Alegre, não, foi aqui no Inter de Santa Maria, um jogo que valia acesso,
Inter famoso que o Inter perdeu por 1-0, né? Perdeu por 1-0 o gol do Marcos Vinícius de falta no Tigre. Acho que foi em 97 ou 98. Inter Santa Maria e Guarani de Venâncio Aires. Tava lá, tava na geral. Ali foi a minha primeira ambientação, inclusive com a arbitragem, porque vi os caras xingando, pegavam, urinavam em saco, tocavam no bandeira, tocavam em torcida, acontecia de tudo. No ano de novo, eles ganharam 1-0 de São Paulo e Rio Grande e subiram com um gol do Badico de pênalti. Tava lá também assistindo. Então, foi essa a minha primeira experiência em campo de futebol. Nunca tinha ido assistir. No máximo, acompanhava junto com meu pai, escutava a rádio, lavava o carro do pai domingo de tarde, botava no rádio ali, escutava a Grenal, essas coisas tudo que tinha. Campeonato Gaúcho o dia inteiro. E ser árbitro surgiu durante a faculdade. Teve um curso de arbitragem, que foi o último realizado no interior, foi aqui em Santa Maria. Foi realizado ali na 6ª Brigada. Tu fez por uma questão de oportunidade. Fiz por uma questão de ganhar um papel. Tinha uma carga horária muito grande. Tu ia ser professor de educação física. O objetivo era ser professor de educação física. Esse sempre foi o sonho. Sabe? Ser professor de educação física desses de escola, de colégio. Sabe? Para trabalhar com aquilo que eu vivenciei toda a vida, que eu fui o aluno, eu queria depois ser professor, eu queria ser como aqueles professores que eu tive o contato de ter aula com eles, enfim. E aí acabou a arbitragem, fiz o curso, assim, mas nunca não sabia como funcionava, nada. Era, enfim, vou pegar o papel, vou apresentar na coordenação do curso de Educação Física, cumprir minhas cargas horárias que eu tinha a obrigação de fazer. Mas depois, como estudante, tu começa ali, aí surgiam oportunidades para te fazer um bico daqui, outro bico dali, e foi aí que eu comecei a pensar grande, sabe? Porque daí, tipo assim, poxa, eu apitava ali um joguinho interno ali, ganhava meia dúzia de pila, já me dava uma condição para almoçar melhor, já não almoçava mais no RU, daqui um pouco almoçava em outro lugar dentro da universidade, já não precisava mais estar xerocando o livro, podia comprar um livro, podia comprar um tênis melhor, uma calça jeans melhor, um tênis de marca, uma camiseta um pouco mais legal. Já podia sair para a boate do DCE, já não precisava pedir um gole de uma ceva para ninguém, podia comprar a minha própria ceva. E foi assim, daí eu comecei a ver, e ao mesmo tempo comecei a conviver no meio da arbitragem aqui em Santa Maria, na associação de arbitragem que tinha aqui. Tinha, né? Tinha associação. Tinha, ainda tem. Ainda tem. Tem, o pessoal que trabalha aí, todos os jogos à volta. Até hoje em dia acho que tem 2 ou 3, mas a gente tinha um pessoal também que era vinculado à Federação Gaúcha de Futebol, porque eu fiz o curso da Federação Gaúcha de Futebol, então eu me tornei um árbitro vinculado à federação. Não significava que no ano seguinte eu ia estar apitando o jogo do Grêmio e do Inter, não. Mas estava vinculado, né? Então apitei muito jogo amador por aqui, dos veteranos, eu conheço todos os campos de Santa Maria e região aqui na volta, também apitei por tudo. Aí comecei a ver, esse cara aqui também é árbitro, mas o jogo que ele vai, ele, em vez de ganhar uma caneca dessas aqui, ele ganha 2 canecas. Eu quero fazer algo para ganhar essas 2 canecas. Aí daqui um pouco eu via outro lá, não, esse cara aqui, ele ganha 3x, eu ganho 1x. O que eu faço para ganhar 3x? De que maneira eu tenho que né? Então eu tive que ter muita paciência, assim, né? Tu viu que valia a pena ter ambição, né? Sim, eu era um cara novo, eu sempre entendi. Eu fui, da minha turma de arbitragem, eu fui o último a ter oportunidades, sabe, para apitar. Eu fiz o curso em 99, eu fui pegar um apito para soprar 5 anos depois, em 2004. Hoje não é assim. Porque mudou muito o perfil lá do final dos anos 90, quando eu fiz o curso, para hoje. Hoje é outra geração. Hoje o cara faz o curso, ele já sai delimitado se ele vai ser árbitro, se ele vai ser bandeira. Naquela época a gente tinha que ser bandeirinha, e diziam que tu tinha que ficar amassando barro na lateral do campo, aprender qual era a zeme que o cara faz ali no meio do campo para não repetir. Hoje não, o cara já faz isso aqui. E em 1 ano, 2, se ele não estiver fazendo um jogo de profissional, ou se ele não está no jogo do Grêmio e do Inter, ele vai embora, ele larga, é outra realidade também. Eu passei por todo esse processo de transformação da arbitragem, seja do perfil físico do árbitro, também quanto de um perfil social do árbitro. Antigamente a arbitragem era como um bico. Era um bico, o cara apitava um joguinho daqui ou dali, ainda é na grande maioria dos casos, né? Mas ninguém procurava a arbitragem como para ser a sua profissão. Hoje em dia, a procura pelos cursos ela é extremamente grande porque as pessoas buscam isso como
a sua principal função, como uma alternativa de profissão. Então eu passei por toda essa transição, por todo esse processo de transformação que a arbitragem acabou ocasionando, e claro, esteve também atrelada a toda essa mudança que no futebol teve, né, do futebol em termos de dinâmica e de exigências, enfim, de tudo que, de como se... Porque foram em poucos anos uma evolução incrível. Tremenda. E o próprio futebol com toda essa dinâmica, a cobertura esportiva, ela se torna muito maior e tu tem que ter profissionais que estejam adaptados a isso. Sabe, tu tem que ter começou a se exigir curso superior da arbitragem, um nível físico melhor. Se todo mundo lembrar daqui um pouco lá pelos anos 80, 90, qual é a primeira figura que tu lembra de um árbitro? Aquele baixinho, gordinho, bigodinho, assim, corria ali no meio de campo, sabe? Futebol também era assim, o cara pegava a bola aqui, contava até 10, passava no lado, contava até 15, passava pro outro lado. Para chegar numa área era 30 minutos num jogo, sabe? E isso também, muitos dos antigos que nos criticam hoje ou querem nos comparar com momentos de anos atrás, pega um jogo lá de 2000, assiste um jogo nos anos 2000, vê quantas às vezes a bola chegou dentro das áreas penais. Tu olha hoje, volta lá na Copa do Mundo de 70, era uma lentidão. Não, aparece, tá louco, tu pode ir lá dentro da cozinha, tu assa um churrasco, quando tu volta não aconteceu nada no jogo, porque os caras ainda estão tocando a bola. Hoje em dia não é assim, pega a quantidade de incidências, porque onde é que o cara perde um jogo hoje, por exemplo? É dentro da área. Dentro da área ou numa confrontação física pelas disputas, porque o futebol está muito forte, então os caras acabam entrando mais firme, usando mais braço para ganhar essa disputa, essa imposição física com os atletas. Não estou indo muito longe, estou vindo aqui 2000, 2005, 2010, quando eu comecei a apitar já em alto nível, os caras chegavam dentro das áreas 5, 6 vezes no jogo. Então eu tenho uma taxa de acerto, 5, 6 vezes os caras dentro das áreas, dentro do jogo, eu tenho 6 grandes decisões para tomar. Por que eu digo isso? Porque dentro da área que acontece as coisas, é possível pênalti, é onde vai ter que tu tem que interpretar mais. E esses enfrentamentos não tinha muitas essas entradas. Uma entrada que, vamos citar aí um cara... sei lá, não gosto de falar o nome de jogador, mas pega um Júnior Baiano da vida, que está mais pelo folclore, mas quando ele dava os pau dele, todo mundo via que ele estava dando. Cada uma voadora daqui a 5 metros. Todo mundo está vendo. Hoje não. Hoje os caras, a cada 20 segundos, eles estão de uma área a outra. Então a quantidade de vezes que tu é colocado à prova num jogo, a tua decisão... Muito interessante. A quantidade de vezes que o teu processo de tomada de decisão é posto à prova na partida é muito. E não só dentro das áreas, no meio de campo também, porque é dentro do campo que daí tem as mini infrações, os caras são fortes, tem os usos de braço, tem as entradas, o corpo, tu tem que interpretar isso e daqui 5 segundos tu interpretou algo aqui como não falta, daqui 5 segundos o cara está dentro da área fazendo um gol. E é um combo de exigências, tu tem que ter preparo físico também, tu tem que estar de área a área também. Não basta somente eu saber interpretar isso, eu tenho que saber daqui um pouco para onde o jogo vai, porque como é muito veloz, tem que saber se o jogo daquela equipe vai migrar para a esquerda, vai para o centro, vai para a direita, se ele vai cruzar na área, se eu sinto que ele vai cruzar na área, eu já tenho que buscar a área, porque dentro da área vai ter um empurrão, vai ter alguma coisa assim que pode acontecer e eu posso perder. Ou eu tenho que aproximar, se é uma situação que o cara vai driblar um ou outro, Anderson, é ângulo. E a TV, isso não tinha antigamente. E a TV, com a entrada da TV ao vivo, é outra cobrança, que tu tá ali e estão te filmando e te checando lá de cima também. A torcida está te cobrando, a TV está transmitindo. Quer dizer, é muita pressão. Aí entra a parte, 15 anos atrás, 20 anos atrás, se eu apitasse um jogo, imagina eu aqui, quando eu estou começando aqui na divisão de acesso, eu apitava uns joguinhos aqui lá em Bagé, em Pelotas, Rio Grande, Cachoeira, por toda essa região, em São Gabriel, eu apitava um jogo ali, hipoteticamente, Pelotas e São Gabriel, pela divisão de acesso, quando eu comecei. Se eu quisesse saber alguma coisa, uma que nenhum chefe ligava. E daqui a um pouco, se alguma coisa deu no jogo, sabe o que a gente fazia para acompanhar?
ou pedia para algum colega, era a época que já tinha telefone, mas ainda não tinha telefone com foto. Internet era meio raro. Tinha que ver se alguma coisa saiu lá no Diário Popular de Pelotas, que acho que fechou agora recentemente, se saiu alguma coisinha, alguém falando sobre arbitragem. Não tinha nada, 2, 3 linhas. Isso acabou mudando, né? Depois aí começo uma realidade que daí eu comecei a pegar mais, aí comecei a apitar mais jogos de Grêmio Inter e Porto Alegre, do Campeonato Gaúcho. Aí tu começa a escutar a rádio para ver o que os caras vão falar. E isso foi um dos grandes pecados que eu cometi também no início de carreira. Dava muita bola porque os caras falavam, sabe? Tentava mais agradar o que o comentarista falava do que o que eu... Do convicção. Não de convicção, mas do que tinha de instrução, sim. digamos assim, sim. da chefia. Sim. Então saía de um jogo, ia correndo ligar o rádio no carro, para saber o que o cara tá falando. O Daronco deixou de fazer isso, tá fazendo isso, assim, assado, tá falando muito, tá falando pouco, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Aí tu chega no próximo jogo, tu deixa de ser si mesmo e começa a fazer o que o cara ali tá agradando. E aí não deu certo, aí tu começa a fazer depois o que o outro fala, e aí tu se perde, sabe? Ali eu aprendi isso, não. Desliga isso, tem que seguir, tem que escutar quem é meu chefe e diz o que eu tenho que fazer. Então, tu vai passando por todo esse processo e que tu vai lidando conforme essas informações chegam. Então, lá no início eu procurava um tipo de informação. Hoje eu já não procuro mais, mas ela chega, porque em massa. Sim. Hoje a TV, tu tem 30 câmeras num jogo, mais. Tem jogos que 35, 40. Tudo pega. Tudo em slow se transforma numa tentativa de assassinato. Mas nada escapa aos olhos. Antigamente era uma câmera. Tu não conseguia nem definir se um cara lá estava impedido ou não. Depois se agregou as câmeras de impedimento, depois câmera atrás do gol. Aí as coisas começaram a aparecer mais. Aí com o advento da internet, depois com as redes sociais. Hoje em dia, tu tem uma decisão no jogo, 5 segundos depois ela está no Instagram, ela está no antigo Twitter, estava no Facebook antes disso, e vai estar em outras redes sociais que tem por ali. E as pessoas estão te julgando, sem saber. Muito levando em consideração o clubismo, claro, e outros N teorias de conspiração. E tudo isso, por mais que tu tente se blindar, isso chega em ti. E tu, na tua condição de ser humano, por mais que tu seja muito focado naquilo que tu tem que fazer, em algum momento ou outro, tu se sente contaminar por isso. Por esse sentimento, por essas queixas, pelo que aconteceu na rodada anterior, pelo que estão falando da arbitragem, pelo que estão falando do teu nome, sabe? E isso te carrega. Talvez esse seja um dos grandes problemas também que a gente tenha no futebol brasileiro, sabe? É que o futebol, enquanto produto, ele é uma engrenagem em que a arbitragem sim faz parte, mas não faz parte sozinha. Já foi mais importante no contexto. Ela faz parte junto com clubes, com imprensa, com torcida, com todo esse meio, em que se uma ponta dessa engrenagem não vai bem, e muitas vezes ela não vai bem por culpa dessa própria engrenagem, aí vai danificar o todo e o produto final. E a arbitragem sofre muito com isso. Então as pessoas tinham que olhar com um pouco mais de carinho e dar melhores condições, né, para que isso possa melhorar e também não pressionar tanto, porque tu não vê nenhuma outra, não estou fazendo aqui um discurso de vítima, não, porque eu acho que cada função tem as suas dificuldades e as suas peculiaridades, mas a gente não vê tanta outra função aí, salvo hoje em dia, com toda essa questão política, enfim, que tem, dos ministros aí, que todo mundo julga, que todo mundo quer dar palpite daqui e dali, tá certo, tá errado, enfim, mas não tem nenhuma outra função que seja tão vigiada e comentada do que a arbitragem no país do futebol. E todo mundo dá pitaco, sem saber, dá pitaco só por dar. Uma rede social, ela
dá coragem para muitas pessoas, ela dá coragem e dá sabedoria. Dá coragem, sabedoria e anonimato. Então todo mundo é expert em alguma coisa. E aí fica um discurso, aquilo que dita muitas vezes, daqui um pouco, todo mundo está escutando, reverbera e se torna uma verdade. Onde não tem polêmica nenhuma, se cria uma polêmica. E aí a gente está nesse meio, mas nenhuma outra função ela é tão cobrada, principalmente, previamente ao seu trabalho. Depois ao seu trabalho, então, aí é massacrante. Como a gente falou anteriormente, que vai lá, apitou bem o jogo, não vem nada depois. Ninguém vê lá no diário de sm.com.br lá se parabéns pro Daronco, nota 10 no jogo, apitou bem para... Não. Só vai ter uma coisinha se teve tragédia. Mas é assim, é a função que a gente escolheu. E a chegada do VAR, gerir essa tua empresa agora com essa outra variável que chama-se VAR. É uma variável que te ajuda? Não, com certeza. O VAR ele veio para o bem do futebol. O VAR ele não veio para o árbitro. O VAR ele não é do árbitro, né? O VAR é do futebol. O árbitro ele é apenas um operador desse mecanismo, certo? E veio para deixar as coisas muito mais justas. A gente está falando aí de... Hoje praticamente a gente zerou situações de erro, de impedimento. Não acontecem mais gols em que o jogador está impedido ou se anula um gol de um jogador que não estava impedido. Vai ter problema disso? Vai. A gente está falando de um nível. Estou pegando a Série A como exemplo. A gente tem 380 jogos da Série A. Vai ter um lance ali que daqui um pouco o cara botou uma linha no lugar errado ou interpretou errado uma situação e se perdeu. O que não é nenhum crime também. A gente está falando aqui de uma condição humana em que todos nós, nas nossas diferentes profissões, a gente erra. Tu erra um cálculo, tu erra uma medida, tu erra uma lei, tu erra um ingrediente na massa do pão, tu erra 500 coisas tu pode errar. Os caras erraram aí daqui um pouco no colocar uma linha e definir se estava ou não. Mas é num universo de centenas de jogos. Às vezes as pessoas se apegam nesse para criticar um mecanismo ou uma ferramenta. Então ele deixou muito mais justo, sim. Claro que também veio com uma falsa ideia de que se ia resolver os problemas do planeta Terra, de que ia ser a salvação da lavoura. E não vai ser, nunca. Continua sendo uma regra do futebol interpretativa, na grande maioria dos casos. Continua sendo um ser humano que está ali. Sim. O mesmo ser humano que está no centro do campo apitando, sujeito às emoções e às N emoções e variáveis que a gente já conversou aqui, que o cara está no centro do campo, o cara que está na cabine lá, ele também tem. Ele também tem. Também tem o seu dia a dia, ele também acompanha o que falam, ele também tem uma instrução a seguir, mas daqui a um pouco ele tem aquela instrução para seguir, ele está seguindo a instrução e daqui a um pouco ele tomou uma decisão correta, mas vem uma fonte externa, clube, imprensa, e diz que aquela decisão ali está errada. Em que parafuso que esse cara entra? Ele está fazendo o que o chefe dele diz, que é o certo, que a regra da FIFA manda. Está fazendo o que... E mesmo assim ele está tomando pau. E aí tu é um ser humano. Eu não quero apitar no domingo de tarde, na segunda-feira, o meu nome está tomando pau na internet, todo mundo falando de mim. Aí começa a entrar em parafuso. Então é o mesmo ser humano, ele está ali na cabine. Claro que está numa situação mais confortável, tem os vídeos ali, tem N ângulos para ver, tem operadores que ele tem que interagir, que às vezes também por isso que acontece uma demora daqui ou dali, porque ele não é sozinho, não é um videogame ou um computador em que acontece um lance, tu aperta lá numa tecla Alt 9 e vai te dar o resultado pronto. Não, tem que olhar, interpretar, ver por N ângulos. Mas veio para ajudar, com certeza. Só que ao mesmo tempo é um elemento a mais para se criar polêmica.
Que a gente sabe que a gente tem uma indústria da polêmica que ela é atrelada ao futebol, que precisa disso, precisa se vender notícia, precisa consumir a notícia. A gente não tem mais o jogo de futebol como era 20 anos atrás, 25, que era o jogo do domingo das 4 às 6. E terminou de se falar em futebol. No máximo que tinha era um programinha ali das 8 às 9, iam debater um pouquinho e morreu. Depois cada um, sei lá, tô chutando, ia ver novela, ia ver o Fantástico, ia ver não sei o quê, cada um ia fazer outras coisas. Não, hoje se respira futebol 24 horas por dia. Interessante, e os caras precisam de conteúdo. Porque a gente vê aqui no Sul, né, por exemplo, a gaúcha, a maior parte do tempo, o produto que mais eles usam é o esporte e futebol. Então tem que alimentar de alguma forma. São dezenas de técnicos e jornalistas vivendo de um produto. E tu está no meio desse tiroteio. N facetas. Isso mesmo, porque hoje o jogo ele termina do domingo das 4 às 6 da tarde, ele termina às 6 da tarde, mas se necessita de entretenimento até a quarta-feira do jogo das 10 da noite. Os caras precisam ter assunto. Claro que hoje tem jogo segunda, terça, quarta, quinta, tem jogo todos os dias da semana, mas os principais, os que alimentam, é isso, então eles precisam de assunto para ser consumido. Então, muitas vezes se cria assunto onde não tem assunto. E a arbitragem está nesse meio. E aí a gente fica com todo nesse meio e tendo que lidar com tudo isso. Tchê, Anderson, nós estamos aí concluindo o segundo bloco e deixou bem claro que realmente é uma profissão de altíssimo risco, né, com variáveis cada vez maiores, cada vez variáveis mais difíceis de serem interpretadas, de serem administradas. E isso mostra, né, o quanto tu tem que pensar grande, porque a maioria desiste e não chega naquele FIFA ali. Nós já voltamos com esse baita papo aqui com Anderson Daronco, esse santamarense global. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o terceiro e último bloco, conversando com Anderson Daronco, o nosso árbitro FIFA. E nós chegamos agora nesse ponto que é o clímax da tua profissão, da tua carreira pessoal, que é ser um árbitro FIFA. Eu brinquei no fim do bloco, né? Nossa personalidade global, mas é verdade. Então, Anderson, vamos aproveitar esse bloco agora, quer dizer, todo esse contexto, o que representa para ti o desafio, como chegou há 10 anos atrás, em 2015, né, que se tornou árbitro do FIFA, e o up, né, como subiu a régua para ti e o que ela puxou em termos de exigência, de performance, de a área intelectual. Acho que essa aula FIFA, para mim, assim, é muito importante para nós fechar esse programa. Eu tive uma série de pense grandes, né, até chegar a um árbitro FIFA. É uma série de pequenos objetivos que eles vão se construindo. Tipo, quando eu estava apitando por aqui no Amador, meu sonho era apitar um jogo da segunda divisão do Campeonato Gaúcho, atingi logo lá quando eu estreiei apitando, um sonho realizado. Sempre
O teto era sempre apitar um jogo do Grêmio e do Inter no Campeonato Gaúcho, e era algo como inalcançável. Sim. E esse era meu objetivo. Vou fazer um jogo do Grêmio e do Inter, eu quero apitar no Olímpico e no Beira-Rio. Pô, e aconteceu. Aí depois o outro pensamento grande, não, agora eu preciso apitar um jogo, eu preciso sair do Rio Grande do Sul apitando. Tenho que apitar um jogo ali em Santa Catarina, que seja no Paraná, em qualquer lugar. Conseguir apitar em nível nacional, sabe? E aí tu começa a fazer jogos em nível nacional e daqui a um pouco tu vai vendo como todo esse sistema funciona e aí tu começa a sonhar se eu tenho chance de um dia ser um árbitro FIFA. O que eu preciso fazer para ser um árbitro FIFA? Quais são as exigências? Qual é o perfil, né, que eu tenho que ter? No começo parece que FIFA tá lá no... Tá muito longe, é como tu tá aqui na Lua. É muito, sabe? Hoje, olhando para trás, eu vejo que foi muito mais fácil eu chegar nessa condição do que eu já me manter nela aí já por 10 anos. É fácil porque e a tendência tu é diferenciado. E a tendência é que você vá aí já o 11º ano, o ano que vem, né? Então, o que eu tinha que fazer? Eu tive um marketing que eu não pedi, eu não busquei, mas eu tive algo que caiu no meu colo de forma gigantesca e eu tive que lidar com isso, que foi essa questão do ser grande, do árbitro bombadão e tal. Então isso me ajudou lá em 2013, 2014, por aí, quando eu comecei a fazer mais jogos em nível de Campeonato Brasileiro, jogos com repercussão, jogos de TV aberta, em que tu já está sujeito a tudo isso que a gente falou no bloco anterior, de pressão e repercussão e mídias daqui e dali. Então ali foi um estouro. Quem é esse grandão aí que tá apitando e os caras estão respeitando ele, enfim, quem é esse cara, e todo mundo começa a falar em ti, tu se torna conhecido, quando vê, cai um FIFA no teu colo porque tava fácil me escalarem nos jogos, sabe? Então não tive que fazer muito naquele momento. Eu tive que ter uma condição física muito boa, um nível de assertividade nos jogos bom também, regular, e nos jogos jogos chaves que me escalavam, eu fui bem, e me tornei extremamente conhecido, ainda sem ser árbitro FIFA, e depois uma coisa acabou levando a outra, fui indicado, né? Então foi um degrau a mais alcançado. E depois pensar grande e continuou. Que daí... Você manter, né? Chegar lá é uma coisa, você manter nesse altíssimo a gente nível... já vê, todo ano a gente vê um colega ingressa, sai no ano seguinte, um ingressa, sai 2 anos depois, sabe? Hoje eu sou o segundo mais longevo nessa condição dos árbitros do Brasil. E aí tu começa já a pensar em outras coisas. Agora que eu me tornei árbitro FIFA, o que eu posso fazer? Que portas isso me abre? Vou fazer jogos internacionais, jogos da Conmebol, posso fazer jogos de seleção, posso trabalhar em competições internacionais, né? E aí que está a grande sacada. Às vezes as pessoas pensam que tu tem que fazer algum milagre para chegar nisso. E na verdade não. Tu tem que fazer somente a mesma coisa que tu vinha fazendo até esse momento. Tu não tem que mudar nada. Sempre me dizia assim, não muda nada, tu tá indo para esse jogo agora, sei lá, apitar a minha estreia em jogo de seleção, por exemplo, foi Venezuela e Uruguai. Foi lá pelas eliminatórias da Copa de 2018, acho que isso foi em 2017. Eu disse, cara, não muda nada. Faz a mesma coisa que tu está fazendo até agora. Não queira fazer algo diferente. Faz o que te trouxe até aqui. Então seja o mesmo árbitro. Perfeito. Sabe? Só que aí como o senhor falou assim, te exige outras responsabilidades. Eu começo a me tornar vidraça, obviamente, e eu começo a ser referência. Eu me torno uma referência para os mais novos, para os que estão chegando, para aqueles que já me veem como ídolo. Eu sou uma referência, e também não uma referência somente para os árbitros,
Mas tu é uma referência também para os jogadores, tu é uma referência em Sim. todo o meio esportivo, para a imprensa, para os clubes, para a torcida em geral. Tu ama o que tu faz, tá? E os desafios tu consegue administrar de forma mais fácil. E realmente a experiência, como em todas as profissões, te ajuda muito, né, para compensar a questão física, as limitações naturais da gente, mas a experiência ganha muito. E assim, ó, fiquei muito feliz em te trazer aqui, tá? Não só o carinho pessoal por ti, mas assim, tu é uma pessoa querida, tu é simples, tu é humilde. Pô, tu é um cara conhecido no mundo inteiro, mas é o velho gurizão aqui de Santa Maria, tá? Então, acho que foi uma bela de uma história, e ainda tens que curtir ainda esses bons anos que tem pela frente, né? E poder mostrar pelo teu exemplo, para essa gurizada lá que está lá hoje na educação física e que estão hoje nas universidades, que dá para chegar na sua FIFA, dentro da sua carreira que escolher, que todas as carreiras têm a sua FIFA, né? Então, tu serve de exemplo. Pessoal, muito feliz aqui em poder trazer o Anderson Daronco, isso graças aqui ao carinho da Cotricel, do nosso maravilhoso 14 Bis, lá da Cancian, da São João e do Sebrae. Muito obrigado, querido. Olha, Deus te abençoe. Obrigado. Tu merece todas as bênçãos. Obrigado. Obrigado e até a próxima. Beijo. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.